Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar aqui mais um comitê de investimentos mensal. Traremos hoje as atualizações referente ao cenário macro e os investimentos durante o mês de novembro. Então, vamos iniciar aqui já pelo cenário internacional. Em sequência, a Gabriela vai comentar com vocês sobre atualizações do mercado doméstico. Então, primeiro a gente fala de Estados Unidos, e os primeiros dados que a gente traz aqui são de atividade econômica, que a atividade econômica dos Estados Unidos continua surpreendendo, né, positivamente, surpreendendo para cima. Nas últimas projeções que nós tínhamos, eh, a variação do PIB, a variação real, né, que é aquela que a gente realmente está mais atento, indicava um avanço de 4,9% no terceiro trimestre, o que já era um número bem expressivo. E com a segunda estimativa, que saiu na semana passada, esse número subiu mais ainda para 5,2%. Quando a gente olha em termos nominais, quando a gente não desconta a inflação, um número também bastante expressivo, né, de 8,9% de crescimento. Então, a atividade realmente continua surpreendendo positivamente. A gente consegue ver aqui que no primeiro trimestre teve uma alta de 2%, no segundo trimestre de 2,1%, e agora no terceiro trimestre, até o dado mais recente que a gente tem, um avanço de 5,2%. Então, realmente é uma alta além do que o mercado inteiro estava projetando aí desde o início do ano. Aqui, continuando nos dados de atividade econômica, tivemos a divulgação do PMI, o PMI de serviços saindo de 50,6 para 50,8, né, uma variação aí bem marginal, assim como o PMI industrial saindo de 50 para 49,4. Com isso, o PMI composto, que engloba esses dois setores da economia, ficou na estabilidade de outubro para novembro, em 50,7 pontos. O PMI composto, então, continuando aí acima da linha de 50 pontos, onde a gente considera, digamos, uma área de expansão econômica da atividade dos setores. Ainda alguns dados referentes à atividade econômica, nós tivemos aí uma retração em outubro, tanto de vendas no varejo, como de produção industrial. As projeções para vendas no varejo durante o mês de outubro era de uma retração de 0,3% e vendo uma retração de 0,1%. Então, apesar de ter vindo um dado negativo, veio melhor do que as projeções. Por outro lado, quando a gente olha para os dados de produção industrial, as projeções indicavam uma retração de 0,3% e o resultado do mês de outubro veio uma retração de 0,6%. Aqui já falando um pouco do cenário inflacionário, o IPC, o Índice de Preços ao Consumidor, no mês de outubro, ficou na estabilidade, e a gente consegue ver no gráfico da esquerda que o que evitou que esse indicador subisse foram basicamente os preços de energia, que tiveram uma retração de 2,5%, muito puxado ali por combustíveis. E outro dado que é bem observado é o de núcleo de serviços, que a gente consegue ver aí em amarelo, que são dados bem menos voláteis, né, sofrem menos influência da política monetária do Banco Central, então também tem sido bem observado como esse indicador vem se comportando. E já no gráfico do lado direito, a gente tem esse mesmo índice de preço ao consumidor, no acumulado de 12 meses, e nós temos aí que o índice cheio saiu de 3,7% em setembro para 3,2% em outubro, enquanto o núcleo também teve uma variação marginal aí de 4,1% para 4% em outubro. Então, a gente consegue ver nesse gráfico de janeiro para cá que a inflação realmente tem sido controlada, né? Iniciou o ano ali, o índice esteve a 6,4%, mas ainda existe um certo caminho até o Fed alcançar a sua meta de inflação. Aqui, ainda falando de inflação, agora nós trazemos o PCE. Eu trouxe esses dois índices porque o PCE também é bastante relevante, inclusive é o principal índice de inflação utilizado pelo Fed nas decisões de política monetária. Então, a gente consegue ver também aqui no gráfico que o índice cheio acumulado aí de 12 meses
alcançou 3% agora em outubro, enquanto o núcleo alcançou 3,5%. Então, assim como o gráfico anterior, a gente consegue ver que essa inflação vem sendo controlada, né? Esse processo desinflacionário ainda está em curso, mas tem realmente surtido efeitos, né? A inflação já está bem mais próxima da meta do Fed. E tanto os dados de atividade econômica ainda resiliente, como os dados de inflação que mostram enfraquecimento, a expectativa do mercado tem mudado, digamos, até drasticamente. Aqui no gráfico da esquerda, a gente consegue ver que 97,5% do mercado, ou seja, é basicamente unânime, o mercado esperando a manutenção da taxa de juros pelo Fed na próxima reunião, que ocorre agora no dia 13 de dezembro. E nessa tabelinha que a gente tem do lado direito, é a probabilidade de onde estará a taxa de juros do Banco Central Americano na reunião do dia 20 de março do próximo ano. Né? Então, no início de 2024, onde é que o mercado acredita que vai estar essa taxa de juros. E eu trouxe essa tabela só para a gente ver a mudança de humor do mercado, digamos assim, a mudança de expectativa. No início de novembro, no dia 3, ninguém, podemos dizer assim, acreditava que a taxa estaria em 4,75 lá em março do próximo ano. 25% acreditava que a taxa estaria em 5%. E 68%, né, a maior parte do mercado, esperava uma taxa no mesmo patamar da taxa que nós temos hoje, de 5,25. O cenário de hoje já mudou. Nós vemos que apenas 39% do mercado espera que a taxa esteja no mesmo patamar de hoje, em março do próximo ano, e 51%, quase 52% do mercado já espera que essa taxa esteja em 5%, assim como temos até 7% do mercado que espera essa taxa em 4,75%. Em resumo, o humor do mercado mudou bastante durante esse mês de novembro. Se precificava o higher for longer, né? Essa taxa de juros permanecendo em patamares altos por um período prolongado, e hoje já se precifica aí corte de juros em março do próximo ano. A gente vai ver no gráfico seguinte aqui o efeito disso. Aqui o gráfico está um pouco ruim, mas eu fiz questão de trazer. A gente pode se atentar mais no que tem escrito ali em cima. O título de 10 anos iniciou o mês de novembro com uma rentabilidade de 4,73 e fechou o mês de novembro com uma rentabilidade de 4,20. Já o título de 30 anos começou a 4,93 e fechou o mês a 4,39. Ou seja, a rentabilidade dos títulos longos americanos caiu acentuadamente durante o mês de novembro, e isso refletiu, obviamente, nos investimentos. Tanto refletiu nos investimentos internacionais, como também reflete na Bolsa aqui do Brasil, nos índices aqui do Brasil, que a Gabriela vai comentar mais à frente. Inclusive, uma questão que tem se levantado muito por que houve uma piora do quadro fiscal doméstico e mesmo assim os investimentos continuaram rendendo bem. A Gabriela vai comentar um pouco mais dos fatores internos, mas esse gráfico aqui também traz muitas respostas para esse bom desempenho durante o mês de novembro. Agora, falando um pouco do cenário europeu, iniciando por atividade econômica, o PMI de serviços da zona do euro avançou de 47,8 para 48,2 e o PMI industrial de 43,1 para 44,2. PMI industrial, inclusive o PMI de serviços também, né, os dois continuando abaixo da linha de 50 pontos, que a gente considera aí retração econômica, e com isso o PMI composto, que abrange os dois setores, saindo de 46,5 para 47,1. Atividade econômica ainda demonstrando certa dificuldade, né? Aqui nós temos outros dados de atividade econômica, tanto produção industrial como vendas no varejo recuaram no mês de setembro, que é o dado mais recente que nós temos. As projeções para a produção industrial eram um recuo de 1%, o resultado veio um pouquinho pior, né? Um recuo de 1,1%. E vendas no varejo foi o terceiro mês consecutivo de retração, enquanto o mercado esperava para setembro uma retração de 0,2%, essa retração veio também um pouco pior, em 0,3%. Falando aqui agora de dados de inflação na zona do euro, nós tivemos uma variação de menos 0,5 para o índice cheio em novembro, enquanto o núcleo também teve uma variação negativa
de menos 0,6%. Com isso, o acumulado em 12 meses do índice cheio saiu de 2,9% em outubro para 2,4% em novembro, ou seja, a inflação vai se aproximando aí da meta de 2% do Banco Central Europeu, o que também faz o mercado precificar que o Banco Central Europeu também chegou na sua taxa máxima de juros e espera agora cortes, não se sabe ainda o certo quando, obviamente, mas já para o próximo ano, em algum momento. E o núcleo saiu aí de 4,2% em outubro e alcançou o patamar de 3,6% em novembro. Então, a gente vê também um processo desinflacionário em curso, porém, diferente dos Estados Unidos, nós temos aqui uma atividade econômica fraca, né? Então, essa política restritiva, essa política monetária restritiva, tem afetado com mais força, digamos assim, o crescimento econômico da zona do euro. Desemprego, mais para ilustrar mesmo aqui que o desemprego continua em patamares baixos, né, em 6,5%. Em agosto ainda alcançou ali a mínima de 6,4%, mas ainda continua no patamar bem baixo, o que também acaba dificultando um pouco o processo de desinflação. Aqui a gente já comenta agora um pouco sobre os dados da China. A China, por outro lado, tem começado a apresentar melhores resultados, né? Quando a gente pega aqui vendas no varejo e produção industrial, nós tivemos o terceiro mês consecutivo com dados acima das projeções, enquanto o mercado esperava uma alta de 7% nas vendas do varejo em outubro, o resultado vem 7,6%. Já na produção industrial, o mercado esperava um avanço de 4,4%. E os números vieram em 4,6%. Então, registraram aí o terceiro mês acima das projeções, o que começou a também melhorar um pouco o ânimo, né, do mercado quanto ao crescimento chinês, e até aproxima o avanço do PIB em 2023 para a meta do governo chinês de 5% ao ano. Também tivemos dados da balança comercial. O principal ponto que nós trazemos aqui foi o avanço das importações, que também vinham em queda já por alguns meses, tanto importações quanto exportações, e em outubro, né, esse dado veio positivo, veio um aumento de 3%, e só para reforçar a importância aqui de observar esses números, se as exportações vierem baixo, significa que o mundo está comprando menos da China, e se as importações vierem em alta, significa que a China está comprando um pouco mais do mundo. Então, para os países, principalmente que são exportadores, que tem a China como comprador, isso é um bom sinal. Aqui falando de inflação, a inflação da China voltou a preocupar um pouco, porque, na verdade, mostrou uma deflação, né, no acumulado de 12 meses. A variação mensal no mês de outubro veio de menos 0,1%, já no acumulado de 12 meses, registrou uma deflação de 0,2%. Então, demonstra que a atividade econômica chinesa também ainda apresenta certa fraqueza, né? A inflação está sendo pressionada para baixo. Falando agora alguns dados de petróleo, a gente tem aqui o gráfico do acumulado de novembro, uma queda aí acima de 10%, inclusive é um dos fatores que acaba também contribuindo para esse processo desinflacionário global. O petróleo fechou aí a 75, 76 dólares no mês de novembro. Quando a gente olha no acumulado de 2023, também acumula uma queda de 8,75%, que, digo mais uma vez, é um dos fatores que tem contribuído para o processo de desinflação global. Então, essa queda do petróleo, na visão do controle inflacionário, é um dado bem positivo. Falando agora de mercado e câmbio, no mês de novembro, o S&P registrou uma alta de 6,5%, muito relacionado também à queda das rentabilidades dos títulos do Tesouro Americano, que a gente mostrou aqui no início da apresentação. No ano também continua acumulando uma alta expressiva, aí no mês de novembro é bem notável, né, essa alta que teve, e acumula no ano próximo a 19%, então continua acumulando uma alta bem expressiva até o momento. Quando a gente fala de câmbio,
O dólar perdeu força durante o mês de novembro, também muito relacionado àquela rentabilidade que a gente mostrou lá no começo dos títulos. Então, o dólar se desvalorizou 2,2% frente ao real, fechando o mês de novembro cotado a R$ 4,92, tinha iniciado o mês a 5,04, e assim como o DXY também fechou o mês em 103,5 pontos, tinha iniciado o mês a 106,6. No gráfico anual, a gente vê que o real continua, né, a ganhar força frente ao dólar, digamos assim. Tinha iniciado o ano a R$ 5,29 e finalizou agora o mês de novembro a R$ 4,90. O DXY bem próximo da estabilidade, né, com alguma volatilidade ao longo do ano, mas fechando o mês de novembro basicamente no mesmo patamar que iniciou o ano. Então a gente consegue dar mais enfoque aqui realmente à valorização do real frente ao dólar no acumulado de 2023. Quando a gente olha os fundos BDR no mês de novembro, todos ficando acima da meta atuarial, aqui todos os fundos, no caso, que a gente considera para análise, né, aqui alguns do Banco do Brasil e da Caixa, e o destaque do mês de novembro ficando por parte do Bolsas Europeias, seguido pelo Bolsa Emergentes. Né? Quando a gente olha o acumulado anual, continuamos a observar uma grande volatilidade, porém, aí no mês de novembro é bem notável também essa alta expressiva que teve. E temos aí um índice BDRX, né, como destaque positivo, acumulando próximo a 23% em 2023. Aqui a gente parte para o cenário nacional. A Gabriela vai comentar aqui um pouquinho com vocês. Bom, boa tarde a todos. A gente dá sequência ao comitê de hoje falando agora do cenário nacional. E a gente começa falando a respeito dos indicadores de inflação. Nesse mês de novembro, a gente teve a divulgação do IPCA, o IPCA cheio de outubro, no qual o indicador ele veio com uma variação positiva de 0,24%. Essa variação positiva ela decorreu principalmente da elevação dos preços das passagens aéreas. Foi o grupo a atividade que teve a maior contribuição para o indicador. Também a gente observou uma surpresa negativa com relação ao grupo de alimentações e bebidas, que sofreu aceleração no mês de outubro, interrompendo 4 sequências consecutivas de desaceleração para esse grupo em específico. Quando a gente observa o acumulado do indicador no ano, a variação é positiva em 3,75%, e nos últimos 12 meses o indicador ali supera os 4%. Quando a gente observa o IPCA 15 de novembro, existe uma similaridade muito grande com relação aos grupos que tiveram variação em comparação ao IPCA de outubro. O IPCA 15 de novembro ele veio em linha com as projeções do mercado, que foi de 0,33% em novembro, e também foi impulsionado tanto pelo grupo de alimentações e bebida e também pelos preços das passagens aéreas que sofreram alteração. Quando a gente observa o indicador acumulado no ano, ele fica em 4,30 e nos últimos 12 meses em 4,84. Aqui vale uma ressalva a respeito tanto do IPCA quanto do IPCA 15. Apesar de o indicador ter apresentado alta no mês de outubro e o IPCA 15, no caso, no mês de novembro, a composição desses índices, ela de certo modo, é um ponto positivo, porque observa-se que os núcleos, bem como o preço de serviços e de bens subjacentes, eles estão vindo abaixo do esperado. Então, o indicador está sendo puxado por itens que são mais voláteis do que propriamente uma inflação que esteja no mercado. Um outro indicador importante que avalia também a inflação dentro do nosso país, mas que abrange outros segmentos que não só o consumidor, é o IGPM.
Ele apresentou variação positiva de 0,59% em novembro. Essa variação ela foi além das expectativas que o mercado esperava para esse indicador e foi impulsionada principalmente pelo índice de preços ao produtor, em que observou-se que houve um aumento nos preços das commodities, em especial o preço do farelo de soja e também do café em grão, que impactaram de forma significativa para a variação do índice de preços ao produtor. Quando a gente observa a inflação ao consumidor, que também faz parte do IGPM, a gente também teve um aumento, e esse aumento foi em decorrência do preço de alimentos in natura, porque no último período, influenciado pelo fenômeno climático que está em vigência hoje no Brasil, então os alimentos in natura foram prejudicados. E também a inflação ao consumidor contribuiu para que o índice cheio apresentasse essa alta. Por fim, com relação ao índice da construção civil, ele sofreu desaceleração em comparação com o mês anterior, porque houve um barateamento nos preços de serviços e bens utilizados por esse segmento. Agora a gente entra para o desempenho dos principais setores da economia, começando pela produção industrial. A produção industrial novamente apresentou uma alta, bem próxima à estabilidade, mas foi alta em 0,1% em setembro. Essa alta ela foi proporcionada principalmente pela indústria extrativa. Quando a gente observa o indicador acumulado no ano, o setor industrial ainda permanece no campo negativo, com variação de 0,2%, e nos últimos 12 meses, ali um crescimento abaixo de 1%. A gente observa que o setor industrial vem apresentando dificuldade de recuperação, principalmente depois do ciclo de taxas de juros elevadas que a gente vivenciou no país. As vendas no varejo tiveram alta em setembro, o avanço foi de 0,6% e foi puxado principalmente pelo segmento de móveis e eletrodomésticos. Tanto o varejo restrito como o varejo ampliado, eles tiveram alta. O varejo ampliado, no caso, teve alta de 0,2% no mês. Para o varejo restrito, no ano acumulado fica em 1,8% e nos últimos 12 meses 1,7%. E com relação ao varejo ampliado, que aqui inclui outros elementos como peças, equipamentos e entre outros, a variação no ano é de 2,9% e nos últimos 12 meses 1,6%. O grande destaque aqui é o setor de serviço, que novamente apresentou retração de 0,3% em setembro. O setor de serviço ele vinha num movimento de sucessivas altas no terceiro trimestre, o que contribuiu para que ele puxasse o PIB se a gente retirar o segmento do agro, né? Com o valor de setembro, o indicador ele acumula alta de 3,4% no ano, e nos últimos 12 meses, essa alta é de 4,4%. Aqui a gente observa um segmento que, até de certo modo, permanecia resiliente, mas agora vem dando sinais de desaceleração. Todos esses indicadores contribuíram para o desempenho do IBCBR de setembro, que apresentou retração de 0,06%, principalmente influenciado pelo setor de serviços, que é uma das parcelas do indicador. Quando a gente acumula no ano, o IBCBR, ele apresenta alta de 2,77%, e nos últimos 12 meses, essa alta fica aí em 2,5%. Partindo agora para o mercado de trabalho, o segmento ele ainda permanece num patamar resiliente, em que a gente observou uma redução na taxa de desemprego, né, em comparação ao o trimestre anterior. No caso, no trimestre encerrado em outubro, a taxa de desemprego ficou em 7,6%. Além dessa redução de desempregos, né, do número de desempregados, a gente observou a criação de mais de 190 mil empregos formais em outubro. Quando a gente observa a criação de empregos formais com carteira assinada no acumulado do ano, esse patamar supera 1.700.000 vagas criadas no país. Um outro destaque também é o setor fiscal, que
ficou bastante no radar nesse último mês de novembro, em que algumas situações tiveram um grande impacto no mercado. A primeira delas foi a revisão por parte do governo da projeção de déficit primário para 2023. Essa previsão, ela passou de um déficit primário de 141,4 bilhões, que é a estimativa de setembro, para 177,4 bilhões em outubro. No caso, esses 177,4 bilhões representa representa 1,7% do PIB. Também foi divulgada o rombo fiscal que o governo tem no acumulado de janeiro a outubro. Se a gente avaliar isso em termos reais, o rombo do governo, ele se figura um pouco mais de 74 bilhões, isso em termos reais. Apesar dos números negativos que a gente verificou acima, em especial para o mês de outubro, o governo apresentou superávit. Esse superávit ele foi de 18,3 bilhões em outubro de 2023. E do cenário político, a gente teve aprovação no Senado da reforma tributária, a reforma tributária que tem como premissa básica a unificação dos 5 impostos, dos 5 principais impostos em 2, que seria a contribuição sobre bens e serviços, e o IBS, que seria o imposto sobre bens e serviços. Um ficaria de administração do governo federal, enquanto o outro de estados e municípios. Então, o que foi as grandes novidades que tiveram na tramitação no Senado? Foi a inclusão do botijão de gás no programa de cashback, que seria o programa que retorna recursos financeiros para as famílias de baixa renda. Foram implementadas algumas alíquotas especiais, tanto para produtos como segmentos de atividade. Os fundos estaduais foram mantidos e também houve uma espécie de estímulo para o setor automotivo, principalmente no que diz respeito à produção de carros híbridos e elétricos. Como houve alterações no projeto principal, o texto retorna para a Câmara de Deputados antes de ir para a sessão previdencial. E até está havendo toda uma articulação para que esse projeto consiga ser votado ainda nessa semana. E ele não conseguiu adiantamento, no caso, pelas últimas semanas a gente ter tido feriados e outros eventos que acabaram prejudicando a tramitação do texto. Com relação ao desempenho do Ibovespa, o desempenho do Ibovespa foi positivo no mês de novembro, superando ali os 12,5%. Conforme o Felipe já havia antecipado, essa alta ela foi bastante estimulada por uma melhora do cenário externo, no qual o discurso do próprio presidente do Fed confortou um pouco mais o mercado a respeito de qual será a trajetória dos juros nos meses seguintes, e também contribuiu os dados de inflação que vieram abaixo do esperado, fazendo com que o mercado acreditasse que o ciclo de alta de juros permanentemente restritivos, ele estaria com um tempo limitado. Quando a gente observa o indicador no ano, esse indicador também está positivo e supera os 16%. Um outro ponto que vale destacar aqui, que querendo ou não influenciou o Ibovespa de novembro, foi a questão do cenário interno em desrespeito ao cenário fiscal. Por mais que o cenário fiscal ele tenha causado certo temor para o mercado, no mês de novembro a gente teve um viés mais positivo a respeito dessa área, principalmente pelo fato de que o governo ele se comprometeu em não alterar a meta de déficit primário para o próximo ano. Isso não equivale ao governo conseguir zerar o déficit no próximo ano, mas não vai ter modificação na regra que estipula isso. Também influenciaram no cenário externo a questão dos dados econômicos, em que a gente observou um processo de desaceleração econômica que induz a pensar de que a política monetária imposta pelo Banco Central, de certo modo, está fazendo efeito na economia. Quando a gente observa as curvas de juros, no mês de novembro, houve um fechamento significativo das curvas de juros, influenciada tanto pelo cenário externo quanto pelo cenário interno.
Alguns dos pontos aqui a gente já foi mencionado, a questão da melhora da perspectiva com relação aos juros nos Estados Unidos, em que espera-se que já nesse primeiro trimestre possa ocorrer algum corte na taxa, e também a questão do petróleo, com o barateamento do produto, também influenciou do cenário externo. Agora, quando a gente observa o cenário interno, essa questão do fiscal um pouco mais delineada influenciou, mas também a aprovação por parte do Supremo Tribunal Federal da questão do pagamento dos precatórios por conta do governo e também alguns projetos de relevância que foram aprovados, a questão da tributação dos fundos exclusivos e offshores. Com relação ao Boletim Focus, observou-se que na transição da última semana para essa, as perspectivas para o IPCA de 2023 e 2024 sofreram alterações, no caso, alterações para cima. Em 2023, houve a passagem do índice de 4,53 para 4,54, enquanto que para 2024 o IPCA saiu de 3,91 para 3,92. Uma outra categoria que sofreu alteração foi a taxa de câmbio, em que a projeção passou de 5 para 4,99 neste ano, né, de 2023, e no ano seguinte, em 2024, ela passou de 5,05 para 5,03. Os demais indicadores, eles permaneceram na estabilidade, sendo que a projeção para o fechamento do PIB é de 2,84 e a Selic deve fechar um ano em 11,75. Com relação ao desempenho dos principais índices de mercado, no mês de novembro, o grande destaque dentro da renda fixa foram para os indicadores pré-fixados. Cita-se aqui o IRFM1 mais o IRFM, que tiveram altas expressivas, e os indicadores de inflação de mais longo prazo, como é o caso do IMAB5+. Também vale destacar a questão da renda variável, fundos estruturados, que são representados aqui pelo Ibovespa, o S&P 500 e o Índice Global BDR, que devido a essa melhora de cenário externo, também tiveram variações bastante expressivas. Quando a gente observa os indicadores no acumulado no ano, no caso de janeiro a novembro, percebe-se também que os indicadores pré-fixados e aqueles atrelados à inflação mais longa permanecem com alta um pouco superior aos demais, enquanto que essa melhora do mês de novembro também contribuiu para que os índices de renda variável e estruturados tivessem um desempenho positivo também para o ano. Com relação à parte de cenário econômico, diz respeito à parte de nacional, era isso, indicadores de mercado. Agora eu passo a palavra para possíveis dúvidas ou comentários que queiram ser feitos. Não havendo dúvidas, então, finalizamos aqui o comitê e ficamos à disposição ao longo da semana. Qualquer questionamento, esclarecimento, estamos à disposição. Obrigado, pessoal.